Na verdade, a Câmara, ela aprovou o projeto que susta um decreto, então, lá do ex-ministro Flávio Dino, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, que dificultava o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e munição. Esse decreto em questão, ele retomava a restrição do acesso civil às armas e munições de maior potencial ofensivo, também de maior calibre, de uso restrito, e reduzia as quantidades de munições que podem ser adquiridas pelos cidadãos. Essa matéria também segue agora para o Senado. Essa era uma matéria muito importante para o governo federal, né? Porque ela havia no governo anterior uma flexibilização e isso foi muito criticado durante a campanha eleitoral, durante os vários debates. Foi uma das primeiras questões, uma das primeiras mudanças editadas ali pelo governo assim que assumiu, assim que tomou posse, ainda com o ministro Flávio Dino à frente da pasta. E agora vem a Câmara e dá um recado diferente, Jackson Vasconcelos. É verdade, deu um bom recado. Está na hora do Congresso e da Câmara e do Congresso Nacional assumirem a posição que lhe cabe. Cabe aos dois. Essa questão do armamento, que é uma discussão que vem de muitos anos, desde a lei do desarmamento, sempre essa questão. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito, ele trouxe esse assunto para a pauta, com a tese de que todo mundo deveria se armar para se defender. A sociedade aceita bem esse tipo de situação, porque a sociedade se sente insegura, porque o Estado brasileiro ele não garante um mínimo de segurança ao cidadão. Então, isso findou ganhando adeptos na sociedade brasileira. É mais uma pancada que o governo Lula toma, mas é mais um recado que o Congresso Nacional dá a partir da pressão que ele recebe da população. Essa discussão de desarmamento, eu me lembro dela, eu estava na época assessorando uma deputada federal no Congresso, quando surgiu essa discussão, isso vem de muito tempo. Arma-se ou não se arma a população? A população tem direito a andar armada ou não tem direito a andar armada? Enquanto o Estado brasileiro for ineficiente na segurança pública, essa dúvida vai ficar na cabeça da população. No Leviatã, a questão é muito clara. A função do Estado, exclusivamente de rotas, é garantir a segurança pública e ele não garante. Por isso que esse assunto armas vai e volta constantemente. Ô, Piperno, você acha que a derrubada desse decreto é, de fato, imprimir aquilo que a população quer e passar o recado para o governo federal a partir disso, como mencionou aqui o nosso amigo Jackson? Bom, primeiro que a derrota do governo, até pelo perfil do Congresso, como a gente já falou e tem falado diariamente, era algo muito previsível nesse tipo de matéria. Então o governo, repito, ganha algumas votações em pautas econômicas e perde nesses temas mais ligados aí às pautas de costumes. Não sei se há um clamor popular para se armar. De qualquer forma, quanto mais armas estiverem circulando aí pela sociedade, mais fácil vai ficar a vida da bandidagem, do crime. Veja, o fato de você poder comprar uma arma não necessariamente vai te dar mais segurança. Até porque o bandido é um profissional no manuseio disso. A população não é, ou pelo menos a vasta, a imensa maioria. Então o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente uma migração de armas da população, né, enfim, correta, honesta e tal, que cai na ilusão de que é só comprar uma arma que ele vai se sentir muito mais seguro e, enfim, isso vai dar acesso e, detalhe, isso vai também favorecer o mercado paralelo de armas. Por quê? Porque o cidadão vai poder comprar e você não sabe o que ele vai fazer com isso, se ele vai negociar ou não com o crime. Bom, eu acho que isso vai abrir um debate. Eu já percebi aqui que o Gustavo Segré discorda do Fábio Piperno. Por quê, Segré? Discordo do Fábio Piperno porque é uma questão, a bandidagem não necessariamente está esperando que alguém da população compre uma arma para ir roubar se ele não sabe que pessoa tem arma. Eu sou contra o uso de armas, eu não gosto de armas, tenho medo de armas, mas me parece muito válido ter a liberdade que quem que deseja possa comprar se quiser. É um critério que muitas vezes os simpatizantes da esquerda não entendem, né? Se alguém não quer armas na esquerda, quer que ninguém tenha armas. Eu me identifico mais com a possibilidade que aquele que deseje possa comprar se quiser. E aquele que não quer, meu caso, não teremos arma porque, tendo a liberdade de ter, preferimos optar por não ter. Mas, Piperno, a grande maioria dos narcotraficantes, bandidos, organizações criminosas,
não compram ou roubam e muito menos compram as armas de quem comprou pela via legal. Imagina, eu comprei uma arma e eu tenho um amigo que é bandido, em que eu digo, eu comprei uma arma, quer comprar de mim? O registro está no meu nome. Eu teria que ser muito idiota para fazer isso, e as pessoas não partem dessa premissa de comprar para vender para um bandido. Estão comprando para se resguardar do bandido, não para passar para ele. E o narcotráfico compra ilegalmente, não compra de nenhum lugar que compra um cidadão de bem. Você vai ter laranjas comprando armas e você vai ter pessoas, sim, sendo roubadas exatamente para que esse crime tenha... E veja, não estou falando só do crime organizado, não. O crime avulso também, até porque, enfim, qualquer bandido, qualquer bando sabe como, por exemplo, você raspar o registro de uma arma. E outra coisa... Quando se permite que a população compre o que ela quiser de arma... Veja, e não estou nem aqui defendendo que todo mundo seja proibido de comprar armas. O que eu sou absolutamente contrário é que as pessoas comprem a quantidade que elas quiserem de armas. Essa excessiva flexibilização, ela atrapalha, inclusive, a rastreabilidade das armas que as Forças Armadas, especialmente o Exército, podem fazer. Mas, Piperno, seria como evitar ou tentar diminuir o roubo de carros não vendendo carros. Então, se a gente não vende carro, não tem carro, então não vai ter roubo de carro. Carro não é uma arma. A mesma coisa. Não vamos liberar as armas para que não tenha venda de armas. Fala, Nelson. Bom, eu acho que uma coisa é o debate se as pessoas devem ou não ter arma, e outra coisa é o debate se as pessoas podem ou não ter arma. Por isso eu me associo ao que falou o Gustavo Segré. E aí eu só queria dizer uma coisa: a gente não vai ter uma onda de laranjas não comprando arma legalmente para que outro criminoso se utilize desse meio para acessar a arma. Até porque essa compra por meio de um laranja seria uma compra até mais cara do que qualquer outra arma que a pessoa tem facilmente acesso no mercado legal, as armas ilegais que o bandido não tem nenhuma dificuldade de acessar, de comprar, enfim, e da qualidade que for, hein? Tô falando de pistola, de revólver e de fuzil também, de granada. A gente vê, vez ou outra, alguma coisa assim com a criminalidade. Eu tenho até um telespectador que está se manifestando aqui, o Silvio, que ele falou o seguinte, né? Os criminosos não compram armas legalizadas, sempre tiveram acesso a armas contrabandeadas. Deixa eu fazer uma colocação aqui, que eu vivo no Rio de Janeiro. Sim, claro. Essa discussão chega a ser uma piada aqui no Rio de Janeiro. Piada, totalmente piada. É só olhar o que tem de armamento nas comunidades aqui. Entra todo tipo de armamento. Os caras derrubam helicóptero da Polícia Militar. E aí a sociedade que vive aqui, nós que vivemos nessa cidade enlouquecedora, onde a segurança não tem menor importância, a segurança do cidadão, ficamos ouvindo uma discussão se o cidadão de bem pode ou não comprar arma, se os laranjas vão comprar arma, vão vender para os outros, se a gente deve ter segurança, não deve ter segurança. Gente, é só chegar aqui nessa cidade, é subir em qualquer comunidade, tem qualquer tipo de armamento. Essa legislação de proibir ou não proibir a sociedade não vai fazer a menor diferença. Eu, por exemplo, não tenho arma, não ando armado, sou contra isso. Uma vez, entrevistando um deputado federal que era candidato a governador, ele me disse que era a favor de ter arma e ele tinha 5 armas em casa. Eu perguntei a ele o seguinte: vem cá, mas se entrar um ladrão na sua casa, roubar essas armas, o que você acha que vão ser feitos com essas armas? A responsabilidade é sua também. Agora, aqui no Rio, me desculpem, é piada discutir esse assunto, é piada de mau gosto, porque aqui as armas andam soltas, todo mundo tem acesso às armas, queira ou não queira, só subir na comunidade, comprar o revólver que quiser e matar quem quiser. Por quê? Porque existe uma questão de fundo nisso aí. Não existe mais investigação de homicídio. No Rio de Janeiro não tem, e se bobear no Brasil não tem mais. Essa é a realidade. Me desculpe, mas é isso assim. E o que foi, Nelson? Só ia falar que é mais piada ainda essa questão do Rio de Janeiro, porque lá, apesar de toda a população ter facilmente acesso a armas se quiser de maneira ilegal, a Guarda Civil da capital do Rio de Janeiro é desarmada. Veja só, a Guarda Civil, uma força de segurança da cidade, não tem arma e combate o crime com cacetete. E veja, a gente vincula muito essa questão de comércio ilícito de armas, a questão das comunidades, de morros e tal. Mas, por exemplo, o Rony Lessa, bandidaço que tinha um arsenal, morava lá num condomínio na Barra.
Agora, quando a gente fala de frouxidão, né, de acesso, é preciso explicar porque, assim, na verdade, parte do decreto foi derrubada, né? Não é o decreto como um todo. Então, a gente está falando, por exemplo, que acaba com o trecho que exigia a distância mínima de 1 quilômetro entre clubes de tiro e escolas. Tem um outro trecho que também foi derrubado, que estabelecia que as armas de fogo históricas de colecionadores com 40 anos ou mais só poderiam ser declaradas pelo IPHAN. E aí vem o projeto e faz o seguinte: a responsabilidade sobre esses armamentos fica com o comando do Exército. E também havia no texto original uma exigência de que a prática do tiro desportivo com armas de pressão necessitaria do certificado de registro de atirador desportivo, porque o artigo 35 obriga que os atiradores tenham essa comprovação de um treinamento ou competição a cada 12 meses, ou seja, a cada 1 ano haveria esse treinamento. O que vem o projeto e fala? Que tal exigência é humana e socialmente inviável, especialmente para atiradores amadores que possuem outras ocupações. Então, são os principais trechos que foram alterados e que, de alguma forma, facilitariam o acesso ou diminuiriam as exigências para que as pessoas tenham acesso a essas armas. Gustavo Segré. Agora, concordo com isso. Me parece que esse relaxamento da situação mostra, primeiro, que o governo está continuando nessa metodologia de apanhar do Congresso. Minha preocupação é como o governo vai reagir perante tudo que está acontecendo no Congresso, que eu não tenho muito claro, sinceramente, confesso, não tenho muito claro se são questões de convicções dos legisladores ou se é uma questão de, olha, você puxou a corda e agora estou te devolvendo essa puxação de corda para você ver que quem tem o poder de legislar aqui sou eu. Não é o Executivo e não é o Judiciário também, através da ajuda que possa te dar o STF. Eu não tenho muito claro, confesso. Mas uma coisa fica muito clara, sim, o governo está com grandes dificuldades para continuar avançando em pautas que são importantes para ele, em função da sua ideologia, das suas propostas de campanha, e o Congresso está começando a dar o troco, o que não é muito bom para o governo no momento que ele precisa de um apoio legislativo, porque as questões, como muito bem falou Piperno, de economia, já foram aprovadas, só faltam discussões de implementação, não de aprovação. O que foi, Piperno? Não, ainda tem a reforma tributária pela frente e o governo tem os seus interesses. Agora, eu só discordo de uma coisa, é que o Congresso está começando a dar o troco. Desde o primeiro dia, o Congresso entrou não precisou nem dar o troco. De pressão e de barganha, e inclusive, veja, o governo teve dificuldade para, inclusive, aprovar a reforma da esplanada lá dos ministérios, de criar essa própria estrutura de governo. Foi uma negociação muito complicada para que o governo pudesse aprovar esse formato de organização de estrutura que ele tem hoje. Fala, arremate, Nelson. O que foi, Jacques? Piperno, eu faço uma pergunta. Foi diferente no governo anterior? No governo anterior ao anterior foi diferente? Depende. Isso o presidencialismo nosso é que é uma nojeira, cara. É uma nojeira, não funciona assim. O Segré estava falando aqui, dizendo assim, eu não sei qual vai ser a resposta do governo. O governo vai mudar ministro. Muda ministro para lá, muda ministro para cá e vai continuar no mesmo. Sempre foi assim, cara. As pautas do Congresso Nacional com o presidente da República, eles são definidas não pelos assuntos. Pela primeira vez eu estou vendo o Congresso Nacional se posicionando ideologicamente. Mas antes não era assim, era dinheiro lá, ministério aqui, seja o que for, vamos juntos. Pela primeira vez o Congresso Nacional está encarando essa questão de conservadora, encarando essa questão ideológica para valer. Está atendendo a população naquilo que a população está cobrando, independente de quem seja o presidente da República. Agora, sempre foi assim. É insalubre ser articulador político do governo. E é insalubre ser presidente da República no Brasil. É só olhar um pouco a história, olha para trás. Nós estamos falando, Piperno, de coisas que aconteceram no governo passado, no governo anterior, no outro governo, sempre foi assim. Chega na hora, o Congresso vai ter que aprovar, o governo está com dificuldade, o governo vai lá e troca o articulador, troca o líder de governo, aí negocia a presidência da Câmara, perde a presidência da Câmara. Por quê? Porque esse presidencialismo nosso é nojento, é horrível, ele não funciona mais.
a gente está insistindo num modelo de governo que não atende o Brasil de jeito nenhum. E é isso, Piperno, não tem outra, sempre foi assim. Agora, 5h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Rapidinho. Nas outras plataformas seguimos. Piperno, como você foi provocado, vou te dar o direito à resposta e depois o Nelsinho vai arrematar. É óbvio que executivo e legislativo, por muitas vezes na história do Brasil, tiveram, sim, interesses conflitantes, especialmente quando você tem um presidente com um perfil, com um viés ideológico tão diferente daquele das casas legislativas. Então, agora, veja, quando o Bolsonaro era presidente, ele enfrentou dificuldades, sim, enfrentou dificuldades, até porque na primeira metade do governo ele tinha um presidente da Câmara que lhe era hostil, Rodrigo Maia, e lhe impôs uma série de dificuldades. Isso é fato. Mas veja, ele não era, do ponto de vista ideológico, tão diferente da média daquele Congresso. Como o Fernando Henrique Cardoso lá atrás também não. Agora, nesse caso Nesse caso, a gente está falando de um presidente da República que foi eleito e alguém que lidera um partido que elegeu apenas 67 deputados. Então, é óbvio que a distância ideológica entre o presidente e a média do Congresso torna tudo muito mais difícil do que tradicionalmente foi. É por isso que, inclusive, eu defendo que o Brasil adote um modelo mais parecido com o da França, de fazer a eleição para o legislativo 3, 4 semanas depois do segundo turno da eleição para presidente. Porque aí o eleitor já conhece antes o perfil do presidente. Ó, Jackson até aplaudiu ali o Piperno. Plenamente apoiado. Já sabe... Porque senão... Já sobe o balão de novo. Porque senão, Jackson, fica muito diferente. E nós vamos... Aí vai ser uma caixinha de surpresa sempre. Porque você nunca sabe qual o perfil do Congresso que vai sair das urnas, até porque nós temos um sistema de eleição, de representação para o Congresso, que ele não reflete rigorosamente a média da população. A gente não tem um voto distrital. A gente tem uma outra forma de representação muito híbrida, difusa e confusa. E a coincidência de eleição causa um outro sacrifício à sociedade brasileira. O eleitor, ele dá preferência ao chefe do executivo e desconhece o parlamento. Exato. Se a gente tivesse, Piperno, de repente, eleições separadas, talvez a gente tivesse a população com mais atenção aos parlamentos do que o executivo. Perfeito. O cara vota aqui no Tiririca porque ele acha engraçado e sem, às vezes, o devido cuidado. Vota no Tiririca porque pior... abraçados aqui no programa. Vamos lá, Nelsinho. Vota no Tiririca porque pior que tá não fica, Piperno. Mas vamos lá. Só para encerrar, essa reação do Congresso, Evandro, ao decreto do governo, tem também muito a ver não só com o conteúdo, mas com a forma como isso foi levado pelo governo. Porque, se a gente se lembra bem, toda a questão envolvendo as armas, os clubes de tiro, o acesso, restrição e tal, isso foi fruto do decretaço, no primeiro dia de governo. Então, virou quase que uma questão ali muito de honra para os parlamentares da oposição reverterem esse decreto. Acho que a maneira como foi feito pelo governo, tratando os armamentistas como se fossem, assim, seres humanos da pior qualidade, eu acho que também tem a ver. Eu acho que fica uma lição aí para todos os lados envolvidos de que qualquer pauta, ainda que seja uma bandeira de campanha, tem que ser tratada da maneira mais urbana, de uma maneira mais urbana mesmo, essa palavra entre os atores da política aí, com o Congresso, com os opositores principalmente.